Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta com mais uma série aqui dos signos ascendentes e hoje nós vamos falar sobre o ascendente em Câncer, né? Tem muita coisa legal que a gente pode compartilhar aqui com vocês, tá? Primeiramente, para quem não me conhece, eu sou Maria Paula Carvalho, astróloga, numeróloga, terapeuta floral, mestre Reiki, né? E se você quiser pegar mais instruções, mais materiais aqui no meu canal do YouTube, é só você se inscrever aqui no meu canal e também me ajudar, né, a crescer o meu canal, que é compartilhando esse conteúdo com pessoas que você acha que vai gostar desse material. Então, por favor, compartilhe aí os meus vídeos aí para muitas pessoas, para ajudar o canal a conseguir expandir e chegar para mais pessoas e quem sabe ajudar na evolução, né? E no caminhar das pessoas, porque eu acredito muito que a astrologia, uma astrologia séria, ela pode trazer luz pra gente, né? Muitas pessoas hoje estão se sentindo perdidas e quando elas começam a ouvir mais sobre a astrologia, entender mais o seu mapa, entender mais o que acontece dentro dela, caramba, agora eu estou entendendo por que isso acontece e como que eu posso resolver isso para ter uma vida muito melhor. Então, realmente, a astrologia é uma das melhores ferramentas de autoconhecimento, tá bom? Então tá, se quiser se inscreve, compartilha o material para poder a gente conseguir aqui ter mais força, né, ter mais autoridade pelo YouTube, o YouTube entender que esse conteúdo é um conteúdo de relevância para eles, então eles espalham para mais pessoas, tá certo? Então agora a gente vai falar, inclusive eu fiz uma lista aqui, porque é tanta coisa que a gente precisa falar aqui, né? A astrologia é um assunto tão vasto que eu tive que fazer aqui um guia para eu não me perder, para não ficar nada faltando aqui para a gente falar dessa ascendência, tá? Bom, ascendente em Câncer pode ser o que eu vou falar para vocês hoje. Algumas pessoas vão sentir que vai bater e outras pessoas pode ser que falem que não bateu tanto. Por quê, gente? Porque o ascendente, o signo do ascendente, ele tem um dispositor, que é o regente. No caso de Câncer, o dispositor é a Lua. Então, se uma pessoa tiver uma ascendência em Câncer e tiver uma Lua, por exemplo, em Áries, vai modificar bastante a configuração dessa ascendência, porque o regente do ascendente está numa Lua, talvez de um outro tipo de casa e de signo que vai fazer um tempero. Mas de modo geral, geralmente as coisas ficam bem próximas assim, quando a gente está falando de signos ascendentes, tá? Então vamos lá, vamos entender quais são assim os potenciais, quais são as coisas que devem ser trabalhado nesse ascendente, tá? O ascendente em Câncer são pessoas que, assim, a aparência delas, assim, geralmente o jeito, o estilo, como que elas se comportam, né? Geralmente são pessoas muito assim acolhedoras, muito maternais, mesmo sendo homem, são pessoas que sempre têm aquele impulso, aquela atitude, aquela iniciativa de querer cuidar. Sempre é com a intenção de querer proteger, cuidar, amparar, né? Porque o arquétipo de Câncer é um arquétipo de proteção. Não é à toa que você pode encontrar policiais que têm um ascendente em Câncer, porque o policial ele tem essa ideia de que proteger uma comunidade, proteger uma sociedade, polícia federal, um delegado, né? Essas profissões podem se dar muito bem com o ascendente em Câncer, um militar, que às vezes ele tem vontade de, pela pátria dele, pela terra-mãe dele, ele quer lutar para proteger a terra dele. Então, alguns militares também podem ter a ascendência em Câncer, que é aquele impulso, aquela iniciativa de se tiver algum combate, eu vou estar na linha de frente para proteger a minha terra. Câncer, a minha raiz, o país de onde eu vim. Então, muitos militares vocês vão encontrar com ascendência em Câncer. Polícia Federal também é comum encontrar, assim, quando você vem entre uma fronteira de uma cidade ou outra, ou fronteira de um país e outro. É bem comum vocês encontrarem aí policiais da Polícia Federal que fazem aí esse trabalho de fiscalização e muitos podem ter os arquétipos de Câncer marcado. Por quê? Porque ele tem que proteger
aquele território, né, de uma invasão, de uma pessoa de fora. Então eles fazem esse trabalho de proteção. É muito característico a gente contar pessoas com ascendência em Câncer que tem essa tendência, tá? Pode falar aqui de muitas profissões que teriam essa capacidade, por exemplo, médicos, né, enfermeiros, e assim a gente nunca iria acabar esse vídeo aqui, né? Porque é sempre essa iniciativa de proteção, de acolher, né? Seja homem ou mulher, né? De deixa eu proteger. Essa é a melhor intenção de uma pessoa que tem ascendência em Câncer, é querer acolher todo mundo no ninhozinho. E esse ninho pode ser a própria casa, podem ser as pessoas que têm muito carinho, muito afeto, podem ser os amigos, né? Pode ser o bairro que ele tem, né? Pode ser a cidade, pode ser o país, e assim vai de acordo com o nível de acolhimento e proteção que ele tenha. É bem característico do ascendente em Câncer, tá? São pessoas doces, são pessoas fofas, né? São pessoas assim até relativamente tímidas no primeiro contato. Quando você está num ambiente assim que tem alguém que tem ascendência em Câncer, se ela não conhece, ela ou ele não tem muita afinidade ou assim não tem muita intimidade ainda com as pessoas, fica um pouquinho distante, um pouquinho tímido, ali quietinho, retraído, igual o caranguejozinho que fica ali, né, se esconder. Então, às vezes, quando você vê uma pessoa assim, muito no cantinho assim, é bem provável que essa pessoa tenha uma ascendência em Câncer por uma timidez, um medo de ficar tão exposto, né? Num ambiente que não conhece muito bem, né? O ascendente em Câncer é um ascendente que ele percebe, como é uma ascendência de água, ele é muito assim, esponja de como que está o ambiente ao redor, como é que são essas pessoas são acolhedoras, essas pessoas são protetoras, essas pessoas elas são hostis, elas são agressivas, é uma ascendência que primeiro precisa sentir se esse ambiente que ela tá, ela pode se sentir segura para ela se abrir, né? Que aí quando ela se sente segura, aí ela quer abraçar, aí ela vai contar da vida dela, aí ela realmente faz, né? Ela se apresenta, ela se expressa. Então, enquanto no ambiente que ela não conhece ninguém, ela não se sente ainda segura, esse ambiente não passa para ela um ar acolhedor, ela vai ficar ali quietinha no canto dela. Mas se alguém, de repente, chegar para essa pessoa que está quietinha, uma pessoa que toma iniciativa, talvez uma pessoa que tem uma ascendência em Áries, por exemplo, né? Ou uma ascendência em Gêmeos, que é super falante, né? Não tem menor cerimonial, vai lá e oferece uma xícara de café para essa pessoa, né? Aí essa pessoa fica, nossa, caramba, tô sendo acolhido, tô sendo amada aqui. Aí essa pessoa vai lá e se abre, né? Essa pessoa vai lá e mostra, né, o seu jeito doce, fofo, assim, caloroso, né? Pode ser aquela pessoa que do nada te chama para ir para casa dela, para um churrasco de fim de semana. Ó, vou fazer um churrasco, hein? Tu tá convidado, né? E aí quer que todo mundo vai, quer que você vai, que você leve seus filhos, né? E a pessoa tá lá cozinhando lá uma comida, tá fazendo um churrasco e tá lá acolhendo você, tá te recebendo, que é a recepção dessa ascendência. Bom, como essa ascendência, o ascendente é uma parte do mapa de iniciativa, de que você vai ao mundo para você iniciar com o peito, porque a casa 1 é a casa de Áries. Quando você recebe um signo como Câncer no ascendente, isso de uma certa forma tem que ser muito trabalhado, porque o ascendente em Câncer, ele lá no fundo do coraçãozinho dele, né, que é um coração super sensível, ele quer, assim, todas as iniciativas deles é sempre associado a algum ninho. É difícil um ascendente em Câncer, às vezes, tomar algumas iniciativas meio que sozinho, né? Sempre ele vai pesar ali sobre a família, as outras pessoas que estão envolvidas. Parece que existe uma certa dificuldade
não são todas as ascendências em câncer, de realmente cortar esses laços para a pessoa buscar por a sua independência, né? Às vezes a pessoa fica botando, pesando ali, fazendo prós e contras, tipo, eu quero morar no estrangeiro, mas eu tenho a minha mãe aqui comigo, eu tenho meus irmãos, entende? Então, às vezes a pessoa, ela dá ela sabe, ela começa meio que, às vezes, não tomar algumas iniciativas daquilo que ela está querendo, daquilo que ela busca, que são os seus impulsos da casa 1, às vezes ela pode dar para trás um pouquinho, porque ela ainda fica ali presa a um ninho, a uma casa, um grupo, um trabalho que às vezes não está dando mais certo para ela, mas já se formou uma família e ela não consegue soltar. Acontece às vezes com essa ascendência, né? Essa coisa do corte, né? Deixa eu largar esse grupo, esse ninho, porque né, às vezes o eu da pessoa quer outros lugares, outros caminhos, e a pessoa fica ali, né? Ali querendo ainda ficar vinculada, é um vínculo que às vezes a ascendência em câncer faz, né? Tem muita coisa aqui que a gente pode falar. Mundo cor-de-rosa, né? O ascendente em câncer pode ter uma tendência de enxergar o mundo sobre uma lente que na hora que vem a realidade mesmo, a pessoa pode tomar aquele leve choque ou um grande choque, né? A pessoa, ela enxerga o mundo baseado com as emoções dela, né? E essa questão das emoções a gente vai falar mais um pouquinho quando eu falar das fases da lua, né? Então, o ascendente em câncer, como que ele está se sentindo hoje, se, de acordo com os sentimentos dele hoje, se hoje ele está bem ou se hoje ele está triste, se hoje ele está chateado, se hoje ele está carente, se hoje ele está assim super animado, de acordo com esse sentimento que ele tem dele, é assim que ele olha o mundo, é assim que ele faz a análise do mundo. Então esse mundo que ele enxerga fora é muito retrato dos sentimentos dele. Na hora que ele está, às vezes, por exemplo, uma pessoa com ascendência em câncer, né? Tá passando alguma notícia na televisão, mas não é uma notícia lá tão assim, digamos, tão trágica, né? Um noticiário, aconteceu alguma coisa aí, passa lá no jornal. Às vezes uma pessoa com ascendência em câncer, se ela tiver emocionalmente muito mexida, né? Tipo, se sentindo muito carente, muito sozinha, muito rejeitada, muito abandonada, muito triste, por exemplo, se ela tá numa fase assim, na hora que ela enxerga esse noticiário, ela pode, né? Caramba, tá vendo? Olha só, aí ela aumenta aquilo, né? E aquilo pode ser uma coisa que não é bem a verdade, né? Às vezes o mundo não é isso que ela tá enxergando. Então esse cor-de-rosa que às vezes tem essa lente do canceriano como ascendência, pode também ser um pouquinho de inocência, tá? Tem uma certa inocência também no olhar dessa ascendência para perceber a coisa de uma forma mais assim geral, né? Ela pode ter esse olhar mais colorido, mais cor-de-rosa, e na hora que ela vê assim uma realidade assim mais forte, isso pode dar um impacto nela, ela fica muito sentida, muito chateada. Caramba, eu pensei que trabalhar nesse lugar ia ser, sabe, um lugar tão bacana, e às vezes ela, quando depara com todo ali o tranco, a correria e o tal faz que é Capricórnio, né, no descendente, isso gera um impacto e a pessoa toma aquele baque, né? Nossa, essa ascendência tem às vezes que tomar muito cuidado para não ficar muito nesse mundo ou muito cor-de-rosa, né? Ou por outro lado, né, colocar no mundo lá fora os sentimentos dela, e às vezes é uma coisa que nem é tão ruim, a pessoa, ela não tá bem, aí ela vai e fala, tá vendo, o mundo agora não serve mais, o mundo agora não tem mais jeito, mas é porque a pessoa tá triste, aí ela acaba projetando isso, e às vezes é uma coisa pequena, às vezes aconteceu um assalto ali do outro lado da rua, mas a pessoa não tá vendo, esse mundo é uma grande violência, e pode fazer aquela dramatização que acontece com esse arquétipo, né? Quando ele está na sua polaridade, né? A sua polaridade negativa. Quando o ascendente está na sua polaridade positiva, isso não vai acontecer, né? De jeito nenhum. Vai depender da polaridade, se está no negativo ou no positivo, tá?
É interessante também que essa ascendência, esse fato é muito importante vocês prestarem atenção, porque o ascendente em Câncer, como ele é regido pela Lua, as emoções e as memórias para eles é tudo, né? Tanto que podem ser pessoas que podem, tá, desenvolver com o tempo uma depressão, uma nostalgia. Até eu recomendo, quando é casos assim, de uma pessoa que está muito triste, muito deprimido, muito preso ao passado, eu recomendo das minhas linhas de florais a fórmula ânimo, né? Ânimo e alegria. Olha aqui, ó, das minhas linhas de florais astrológico, né? Porque essa ascendência tem uma tendência, não estou falando que são todos, mas tem uma tendência de ficar preso a umas memórias do passado. Essas memórias geralmente têm a ver com a figura da mãe, né? A infância, o que aconteceu? O que aconteceu nesse terreno da infância dessa pessoa? Teve alguma coisa que marcou? Alguma coisa que foi dolorosa, foi triste? Esse ascendente, ele precisa resolver essa questão do passado para que ele possa ir para frente. Quando o ascendente em Câncer ele não resolve, ele fica preso. Ele fica vivendo o passado. De vez ele viver o presente e focar no futuro, ele fica preso ao passado. Então pode ser uma pessoa que está sempre reclamando da vida, lembrando sempre de fatos do passado, né? E aí o risco é desenvolver uma depressão, porque depressão é o quê? Aquela pessoa que só olha o passado, só vive do passado e a vida parou. A pessoa está sempre, ou ela quer voltar aos bons tempos, porque ela acha que o passado era melhor. Ainda tem isso, tá? Algumas pessoas com ascendência em Câncer, vamos supor uma pessoa com ascendência em Câncer que hoje está com seus 60 anos, mas aos 30 anos a pessoa conheceu uma pessoa que casou, que foi muito feliz, mas a pessoa morreu. Então essa pessoa com ascendência em Câncer com 60 anos pode estar hoje com uma depressão porque está presa ao passado. Ai, aquela época era boa, né? Quando fulana era viva. Nossa, como eu fui feliz porque a gente ia comer pipoca na praça, porque a gente ia ir no cinema e blá blá blá, e blá blá blá, e a pessoa parou no tempo. Ela tá presa àquela dor, né? Ou pode ser uma pessoa que tem alguma coisa com o terreno, com a mãe, o arquétipo da mãe tem alguma coisa que não está curado. Como é que a gente percebe isso? Quando a pessoa apresenta já dificuldade de realização na vida. A vida parou, a vida não vai mais para frente. Pode fazer uma avaliação desse terreno emocional aí, faz uma constelação familiar, toma o floral ânimo e alegria, né? Porque alguma coisa esse terreno tem. Ou é uma tristeza, de repente a mãe morreu e a pessoa era muito agarrada com a mãe. Lembra que eu falei que o Câncer pode ficar muito agarradinho ali, naquele ninho familiar e tem dificuldade de soltar? Lembra que eu falei nisso no vídeo? Então, vamos supor uma pessoa que a mãe morreu e a pessoa fica ali lembrando, bom tempo é quando a minha mãe era viva. Ou pode ser memórias negativas com relação à figura da mãe, uma mãe que foi ausente, uma mãe que teve muitos filhos, e aí a pessoa sente aquela carência afetiva, sente que foi abandonado. Vale a pena fazer a constelação familiar para fazer uma investigação com a pessoa que faz constelação. Os consteladores familiares têm essa pegada, né, de explorar esse terreno do passado. Isso é típico de constelador, né? Ele vai lá, ele acessa o teu terreno, as tuas questões de infância para você resolver, para você ir para frente feliz, alegre, corajoso, para o caranguejo, né, decolar de forma autônoma, independente, livre, feliz, sem tristezas. Isso é fundamental, eu sempre recomendo para todas as pessoas que têm no seu mapa natal ascendente em Câncer, faça sessões de constelação familiar. Mas eu não tenho problema nenhum com a minha mãe. Tá, pode ser que não tenha, mas na dúvida, faça, porque às vezes pode ter, mas está lá escondidinho, entende? Umas questões emocionais bem escondidinhas. Eu recomendo para vocês, tá? Quem quiser depois o contato de uma consteladora, eu passo para vocês aqui, é só conversar comigo que eu passo aqui contato de consteladores familiares incríveis para você. Bom, eu falei também com relação aqui
a questão do mundo cor-de-rosa e também a falta de foco, né? O signo que está no descendente, né? Câncer estava no ascendente, estava nascendo junto com vocês, por isso que vocês nascem com esse print, por mais que o signo solar de vocês seja um outro, mas no signo descendente, o signo que estava indo para as sombras, para a noite, era Capricórnio. Capricórnio é um signo que ensina muito para o ascendente em Câncer, tanto que pessoas com ascendente em Câncer podem ter uma tendência a se relacionar, gostar, quem sabe até casar ou fazer parcerias profissionais com alguém que tenha o signo de Capricórnio marcado no mapa ou um Saturno bem marcadão no mapa, né? Porque Capricórnio é aquela pessoa que vai para o mundo, é empreendedor, é trabalhador, quer ter solidez, é pé no chão, não tem essas questões muito de emocional. O Capricórnio é mais sério, decidido, linha reta, firme. Então, é legal as pessoas que têm ascendência em Câncer trabalhar esse arquétipo, né, da firmeza, da estrutura, da seriedade, do pé no chão, do elemento terra de Capricórnio. Por isso que às vezes, quando a pessoa com ascendência em Câncer fica muito assim sensível, meio que não conseguindo realizar muito sucesso na vida, a gente passa a fórmula foco e concentração, porque trabalha, né, os arquétipos de Capricórnio. Corre atrás, foco, né, firmeza, porque é como se você fizesse uma analogia. Pense num local que tem muita água, muita água, né? Se ficar só água, as coisas vão perder os limites, não é? E quando você vê num local que tem água, mas de repente você começa a ver a beira de um rio, você vê terra, né? Terra, que é o elemento terra, já começa a delimitar aquela água, né? As pedras, a terra, então ela delimita aquela água, senão ela se espalha, vai ser água para tudo que é canto. Então a terra, por ela ser sólida, ela delimita ali aquela água, para aquela água ser direcionada num ponto específico, senão ela vai para tudo que é canto, né? Então por isso que o Capricórnio, as pessoas de Capricórnio em volta da convivência com pessoas que têm ascendência em Câncer é legal, porque dá essa firmeza, dá essa seriedade, esse pé no chão para se estruturar na vida e conseguir um sucesso aí, chegar no topo da vida. Então é muito legal também tomar a fórmula foco e concentração para trabalhar esse arquétipo, né, dentro de vocês, tá? Outra coisa também que a gente pode falar a respeito disso são as questões ligadas na convivência, né? O ascendente em Câncer, quando é uma pessoa que ela não tem o emocional muito bem trabalhado, quando ela tem muitas tristezas, quando ela tem muitas mágoas, ela está muito carente, ela pode, não são todas, ela pode fazer chantagem emocional com os outros. É uma tendência, não são todos, mas pode fazer uma chantagem, tipo um jogo, tipo assim, tá vendo? Eu faço tudo por você e você não faz nada pra mim. Tá vendo? Eu comprei esse bolo pra você, mas você não faz nada pra mim, né? Algumas pessoas com essa ascendência pode ter essa necessidade, né? De quando elas estão tristes, estão carentes, elas ficam querendo que o outro traga para ela alguma coisa, que o outro faça alguma coisa para ela. E você tem que tomar cuidado, porque se as outras pessoas que convivem com alguém de ascendência em Câncer tomar essas dores, a pessoa vai se sentir culpada. Nossa, realmente eu não estou te dando atenção, realmente eu não estou te dando carinho, realmente eu não sou uma pessoa tão amorosa com você, mas na verdade a outra pessoa pode até estar sendo amorosa, pode estar até sendo presente, mas o ascendente em Câncer, às vezes, ele está querendo uma coisa que quem tem que dar para ele é ele mesmo. Só que a pessoa às vezes quer do outro, né? Ela quer que o outro seja responsável pela felicidade dela. Então é uma tendência do ascendente em Câncer, fala assim, tá vendo? Eu tô assim porque você não me comprou um bolinho quando você voltou do trabalho. Tá vendo? Eu tô assim magoada com você porque eu pedi para você passar no McDonald's depois do trabalho para trazer um lanchinho e você não trouxe. Culpa, quer ter uma tendência a culpar o outro, né, a vitimização, tipo assim, eu tô sofrendo, mas a culpa é sua, né? O que essa ascendência precisa desenvolver é se responsabilizar com as suas emoções, porque não adianta ninguém, mas ninguém na face da Terra vai suprir seus buracos emocionais, suas carências emocionais.
Quer curar das suas carências, das suas inseguranças, da sua tristeza? Faça a constelação, tome o floral, o ânimo e alegria, né? Para você se trabalhar, né? E preencha. Quer ver a melhor coisa para um ascendente em câncer? Se preencher é ele se doar. Né, a doação, é aquela pessoa que final de semana chama os amigos para a casa dela, porque ela quer fazer uma lasanha, quer fazer um churrasco, né? A doação é a melhor atitude que o ascendente câncer tem que fazer, sem esperar nada em troca, tá? Isso é super importante, né? Para diminuir o nível de sofrimento, às vezes, dessa ascendência que fica esperando do outro algo que talvez o outro não possa dar, né? É como se fosse a história de você olhar para uma árvore, né, com uma mangueira, e você fica pedindo para a mangueira te dar uma maçã. A mangueira só pode dar manga, né? E você fica, ai mangueira, por que você não me dá uma maçã, né? Pode acontecer isso, fica pedindo que o outro dê algo que muitas das vezes o outro não é capaz de dar, né? Isso às vezes acontece, tá bom? Bom, às vezes pode ter crise de ciúme e ser muito possessivo, né? A possessividade e as crises de ciúme também pode acontecer nesse lugar ali do ascendente câncer, quando a pessoa fica muito com medo de perder as pessoas, perder o ninho dela, né? Parece que a pessoa cria uma base e ela tem medo que aquela base dela se perca, então ela fica agarrada, ela se agarra a unhas e dentes, a mãe, o pai, a casa, os amigos, o trabalho. Às vezes a pessoa quer um outro emprego e ela se agarra. Então é legal trabalhar essa ascendência, o desapego, tá, gente? Nada de ficar ali se agarrando, porque realmente eu entendo que é uma forma de querer um porto seguro, mas também agarrar pessoas, lugares, situações que não tem a ver com você, não convém, tá? Pode ter uma tendência, às vezes, segurar relacionamentos, segurar casamentos, morar com pessoas numa casa que já não tem a ver com a sua vibe, mas porque tem aquele sentimento que não pode perder aquilo. Se aquelas pessoas saírem ali de perto, a pessoa, né, ela fica insegura, né? E é importante que essa ascendência trabalhe muito a independência emocional, não depender tanto dos outros emocionalmente, saber depender só dela mesma, né? Que o alicerce dela seja ela mesma, e não ali, deixa eu me apoiar aqui no meu marido, nos meus filhos, deixa eu me apoiar. Por exemplo, uma mãe com ascendência em câncer pode ter uma dificuldade de soltar os filhos para o mundo, né? Os filhos vão crescendo e às vezes ela começa a fazer muitas chantagens emocionais e os filhos não conseguem sair de casa, demora muito porque ela fica ali, né, dizendo, não, eu preciso de você para você me ajudar. Pode acontecer, não são todos os casos, mas pode acontecer. Sabe aqueles apegos, né? Fica ali agarradinho, todo mundo juntinho, né? Bom, essa ascendência também, tá? É uma ascendência que tem um coração muito transparente. Bom, essa parte aqui eu acho muito interessante falar, eu acho que vocês vão se identificar bastante com essa parte, porque o regente dessa ascendência é a Lua. E a Lua, ela tem 4 fases. Ela tem a Lua nova, a Lua crescente, a Lua cheia e a Lua minguante. Então, cada fase, a Lua tem um tipo de característica. E as pessoas que têm ascendência em Câncer, elas seguem essa fase da Lua. Então, como são pessoas muito transparentes, uma pessoa com ascendência em Câncer, ela mostra claramente aquilo que ela está sentindo. Ela não tem filtro dessas emoções. Ela é clara, é exposto. O sentimento dela você está vendo, assim, é de cara, assim, pá. E você pode, às vezes, ter um amigo ou uma amiga que tem ascendência em Câncer, que te convidou para uma festa, e a Lua, naquela época, estava na Lua, sei lá, estava numa Lua cheia. E foi super divertido, foi alegre, você brincou com essa pessoa, foi engraçado, foi muito legal. Você fala, caramba, nós passamos um final de semana bacana com essa pessoa. E aí você encontra com essa mesma pessoa na semana seguinte, mas a Lua já mudou a fase. E aí a pessoa está completamente diferente. Ela está triste, está quietinha, né? Tá meio amuada, não fala quase nada. Você fala as coisas e a pessoa quase não responde, porque mudou a Lua. Então essa ascendência, ela vai oscilar conforme
as fases da lua. Então vai ter semanas que você vai encontrá-la e ela vai estar super alegre, amorosa, calorosa, e talvez na semana seguinte, se a lua virar, a pessoa já está assim mais quieta, ou mais tristinha, ou mais sensível, não é? E como o ascendente em câncer, ele sente as energias em volta, se essa pessoa mora numa casa em que tem muita hostilidade, muita briga, muita discussão, aí a pessoa tende a piorar mais. Se é um ambiente que, por mais que a lua mude, o ambiente é um ambiente acolhedor, amoroso, aí ela consegue se sentir mais equilibrada. Então, o ambiente ajuda ou atrapalha a estabilidade das emoções dessa ascendência, tá certo? Então é uma coisa importante as pessoas que têm ascendência em câncer sempre buscar ambientes de pessoas que vão ser mais acolhedoras, amorosas, porque elas são muito sensíveis, né? Elas são esponja. E se ela estiver numa fase que ela está mais para baixo, mais quietinha, mais reflexiva, mais tristinha, e o ambiente não for favorável, aí ela tende a ficar mais introspectiva ou até depressiva. Por isso que é importante vocês observarem esse ambiente, né? Quando a pessoa quer, por exemplo, melhorar a sua vibração, né, além das essências florais, eu falo, poxa, tenta procurar pessoas que vão te acolher, que vão te abraçar, deixa a sua casa com mais luz, coloque uma música bacana, né? Algo para levantar o seu astral, né? E também falo para essas pessoas, não falem muito do passado, não fiquem muito presos ao passado, né? Porque é a questão do passado que é uma das causas que leva algumas pessoas a ficarem assim meio deprimidinhas, quietinhas, tá? Bom, outra coisa também que é importante falar sobre essa ascendência aqui, né, é que essas pessoas, elas são pessoas que têm uma missão de acolhimento, né? Então, é o ombro amigo, né? É uma ascendência que, assim, se tiver que alguém na família estiver passando por alguma coisa, vai ser talvez a pessoa com ascendência em câncer que vai lá dar aquele colo amigo, né? Que vai, sabe, ser aquela pessoa que vai realmente dar o ombro para o outro chorar, né? Vai ser aquela pessoa que vai estar em prontidão para poder fazer algo pelo outro, né? Então, assim, a gente falou tantas coisas sobre esse ascendente, mas é um ascendente que tem uma sabedoria. E eu queria terminar esse vídeo desse jeito, né? A gente falou tantas outras coisas, mas a memória desse ascendente, já que esse ascendente é regido pela lua, então a lua guarda as memórias, né? Ela absorve as memórias, né? É uma pessoa que tem muitos acessos a muitas memórias, muitas. São as referências dessa pessoa, igual o carro, né? Você anda no carro, tem o retrovisor, tem um painel da frente e tem os retrovisores. Então, o ascendente em câncer, ele precisa dessas referências. Ele não pode ficar preso, mas ele precisa. Essas referências ajudam ele ir para frente. Isso é uma coisa legal. E como ele guarda muitas memórias, a inteligência, a memória dele é muito boa, dos fatos, das emoções. Ele é uma pessoa que tem muita sabedoria, né? Ele pode ser uma pessoa altamente conselheira. São grandes conselheiros, são pessoas super sábias, dão conselhos lindos. Por que eles têm muita sabedoria? Porque a lua acumulou muitas memórias, muitas situações. Então, sabe aquela pessoa que sabe te dar o conselho certo? Olha, fulano, fulana, olha só. Sabe aquela pessoa da família que vem para te dar aquele conselho que é batata? É uma pessoa que tem ascendência em câncer, porque a pessoa ela acessa esses registros que podem ser inclusive registros de outras vidas que ela está acessando. Então dá para ela uma inteligência emocional, dá sabedoria para ser um grande conselheiro, porque ela tem uma referência, entende? Então, como ela já tem referências, ela pode dar conselhos sábios. Então, quando tem, por exemplo, alguém na família com ascendência em câncer, tem alguém lá passando por um problema sério, essa pessoa com ascendência em câncer pode ser a melhor pessoa para chegar lá e dar um grande conselho, dar uma orientação, porque tem uma sabedoria muito linda, né? Porque a pessoa olha,
vou te falar uma coisa, se você pegar esse caminho, pode ser que aconteça isso. Por que ela fala isso? Porque ela tem acesso a essas memórias. E ela vive disso, ela tem esses arquivos ficam nela aqui, ó, né? A pessoa com ascendência em câncer, ela tem milhares de arquivos de memória aqui, né? Então, na hora que ela tá contando alguma coisa para você, ela tá acessando esses arquivos. E isso dá para ela uma capacidade de ser uma pessoa altamente inteligente e uma grande conselheira, né? Para muitas pessoas. Olha que coisa linda, né? Aquele ombro amigo e aquela pessoa altamente sábia na hora de instruir, na hora de aconselhar, na hora de, assim, querer, de repente, alertar de um problema que poderia acontecer com aquela pessoa, sabe? É uma ascendência muito incrível, tá bom? É isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo aí sobre ascendência em câncer, tá bom? Um beijo no coração de vocês e a gente se encontra no próximo vídeo, que é sobre o próximo ascendente leão, tá? Fiquem com Deus, a todos vocês, ascendência aí em câncer, amo todos vocês, todos eles são especiais, todos. Tchau, tchau, gente.